Olá, paz! Segundo vídeo, segunda observação a respeito de como melhor entender, ler e entender a Bíblia por observação. Subimos um vídeo anteriormente e agora o segundo vídeo que falaremos de como ler a Bíblia, como ler, como tirar um melhor proveito da leitura bíblica. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito. Como devo ler a Bíblia? Primeira coisa, como estudar? Primeira coisa, vamos ler um texto que está em Josué, capítulo 8, versículo 34, que diz: e depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição conforme a tudo o que está escrito na lei de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16, que diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, ou seja, Jesus, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Então devemos sempre ler a palavra de Deus, estar sempre lendo a palavra de Deus. A Bíblia está repleta de versículos, textos que nos orienta a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus. E como deve ser esta leitura? Como deve ser esta leitura? Primeiramente, ela precisa ser uma leitura exploratória, ou seja, uma leitura que você vai ler explorando, mas leia direto. A leitura ela precisa ser primeiramente uma leitura geral, uma leitura panorâmica. Então, a primeira coisa é uma leitura exploratória, uma leitura panorâmica, uma leitura geral, para que você tenha um conhecimento geral de tudo que você está lendo. A segunda coisa que é preciso, você precisa ler em solidão. Por que na solidão? Porque quando você está lendo só, quando você está lendo quietinho, você, o Espírito Santo, você, a palavra de Deus e Deus, as coisas fluem mais. O Espírito Santo tem a oportunidade de falar melhor ao seu coração do que ler perto de bagunça, perto de falatórios, perto de televisão. Então, leia em solidão, você e Deus e a palavra de Deus. 3. Leia algumas vezes aquele mesmo texto, 2, 3, 4 vezes o mesmo texto, para que você possa entender, para que você possa pegar talvez aquilo que passou por cima. Leia com paciência e demoradamente. Não saia fazendo uma leitura corrida a troncos e barrancos. Não, preste atenção. Tem pepitas de ouro ali, tem pérolas ali. E nem sempre as pérolas, as pepitas estão enterradas, estão lá no fundo e você precisa cavar. Não, às vezes as pepitas estão ali na superfície, mas você passa por cima. Leia com paciência, leia demoradamente, respeitando cada vírgula, cada ponto, cada crase. Leia sempre em oração, não deixe de orar para que o Espírito Santo possa interpretar a palavra dele para você. Leia com coração, leia com paixão, leia com emoção, leia com entusiasmo. Às vezes eu vejo pessoas lendo a Bíblia, sai lendo assim de qualquer forma, como se fosse, sabe, não sei, sai atropelando tudo. Não, leia com emoção, leia com paixão, leia com coração, leia com entusiasmo, leia com um lápis, leia com uma caneta, anote, faça anotações de algo que te chamou a atenção. Não para naquele momento para observar, estudar, não, apenas leia, mas anote o que te chamou a atenção. Leia
numa sentada só. O que é ler numa sentada só? É ler do início ao fim de uma vez só. Não pare no meio do caminho, porque senão você perderá o fio da meada. A interpretação do texto vem de quando você lê do início ao fim numa sentada só, numa lida só. Leia com os olhos abertos aos detalhes. A Bíblia é cheia de detalhes, é cheia de detalhes, cheia de riqueza. Então, leia com os olhos abertos e pronto a ver detalhes. Leia ouvindo a Bíblia, leia ouvindo a palavra de Deus. Leia primeiro todo o texto, algumas vezes, algumas versões, para depois observar, para depois meditar, para depois examinar. Leia todo o capítulo. Não leia só aquele trechozinho que você quer pregar, leia todo o capítulo, leia todo o livro para que você tenha um entendimento melhor do que você quer falar. Leia primeiro a Bíblia, não vá para comentários bíblicos, leia a Bíblia, porque a Bíblia responde. Bíblia, leia assim, é interpretada, a Bíblia interpreta Bíblia. Então, não vá para comentários primeiramente, resista a essa tentação. Leia as Escrituras e tenta extrair o máximo dela, e não do comentário, e não do dicionário, e não da enciclopédia. Deus quer revelar, Deus quer iluminar a sua palavra para você. Lembre-se disso, o mesmo Deus que revelou aos grandes comentaristas, poderia citar aqui alguns, é o mesmo Deus que quer revelar para você. É o mesmo Deus. A iluminação é a mesma, mas aí você precisa investir tempo, não perder tempo, investir tempo, investir tempo e mais tempo debruçado na palavra de Deus. Não podemos ler para pregar. Não faça isso, não leia para pregar. Leia a palavra de Deus porque você ama a palavra de Deus, e não só quando vai pregar. Leia a Bíblia degustando-a. Leia degustando cada parágrafo. Tem gente que sai correndo, não degusta cada parágrafo, degusta cada palavra, degusta cada verbo, cada adjetivo, cada verbo gerúndio, degusta cada vírgula, degusta a palavra de Deus, degusta. Se pergunta. Leia os textos imediatos, leia o contexto imediato e leia também o contexto remoto, ou seja, leia o que vem antes e o que vem depois. Leia também o que vem bem antes e o bem depois. Não leia só aquela perícope, não. Leia tudo antes e depois para que você tenha uma compreensão melhor e maior. Leia comparando Bíblia com Bíblia. Leia comparando Novo Testamento e Antigo Testamento. Leia comparando o Antigo Testamento e Novo Testamento. Correlacione Antigo e Novo, porque um anda junto com o outro. Leia colocando-se no lugar do personagem que você está lendo. Pergunte como se você fosse aquele personagem. Questione como se você fosse aquele personagem. O fariseu, o escriba, Jesus, o publicano. Leia como se você estivesse dentro da história, como se estivesse dentro, não, porque você precisa estar dentro da história. E por fim, se você puder, copie esse texto que você está lendo. Então aqui foi o segundo vídeo a respeito de como compreender melhor a leitura da palavra de Deus. Fique conosco, interaja conosco e assista outros vídeos.